Bom, vamos então dar seguimento à nossa leitura compartilhada do livro Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins Gilman. Nós lemos até o final da primeira sessão, então, nesta minha edição, correspondente à página 18, e a frase Lá vem John, preciso pôr isso de lado, ele detesta que eu escreva. Então, nessa sessão inicial, a gente viu que ela está, né, numa situação que ela não compreende totalmente, ela está se sentindo doente, mas ela não sabe muito bem precisar isso. O marido dela é médico, esse casamento dos dois né, parece ali despertar a sensação de algumas contradições, algumas ambiguidades, algumas ambivalências no texto. A gente vê isso pelo modo infantil como ele a trata, por esse final mesmo que ela, quer dizer, não, nem escrever ela não pode escrever, ele não gosta que ela escreva, então quando ela vê que ele está se aproximando, ela para de escrever. E aí a gente também vê isso, um trecho que eu acabei não comentando, quando ela diz que gostaria de trabalhar, que achava que um trabalho seria bom, faria bem para ela, né? No caso, a gente entende que esse trabalho seria a própria escrita, mas que o marido não aprova e acha que um trabalho seria algo muito ruim para ela nesse momento. A gente vai ver que o que ela acha que faria bem para ela, determinadas companhias, determinadas pessoas com quem ela gostaria de se encontrar, o marido não aprova, não acha que seria um tratamento correto, então ela fica bastante isolada. A gente teve a apresentação inicial, tanto dessa casa esquisita onde ela vai ficar, quanto do quarto e do papel de parede amarelo, e a gente viu que, mesmo na primeira descrição que ela faz desse papel de parede, a gente já tem tanto atributos personificados desse papel de parede, ali a gente atributos vivos de agência de ação a esse papel de parede, que normalmente a gente não teria, quanto também a gente tem uma espécie de correspondência entre aquilo que o papel de parede provoca enquanto, né, objeto fora da personagem e o que ela sente por dentro. Então, aquilo que ela enxerga no papel de parede, de alguma forma, está associado ao que ela percebe do seu contexto de vida, da sua situação, da sua perturbação, certo? No, Na sessão seguinte, que aqui na minha edição começa na página 19, começa com a seguinte frase: Faz 2 semanas que estamos aqui e não tive vontade de escrever desde aquele primeiro dia. Então, a gente tem esse corte temporal que está anunciado. Tudo que a gente leu foi o que ela escreveu ao chegar na casa. E aí, 2 semanas depois, é que ela retoma esta narração. Então, 2 semanas depois, ela está lá naquele quarto e ela diz: está sozinha, né, no quarto, não há nada que me impeça de escrever, exceto a ausência de forças. Então, ela está bastante desvitalizada. Não sei nem se existe essa palavra, mas acho que ela é bastante precisa para esse esvaziamento que a personagem sente, essa fraqueza, essa ausência de força que ela sente para escrever. É, e a gente vai ver que ela fica sozinha a maior parte do tempo, porque o marido é médico e trabalha fora, e aí ele às vezes volta mais tarde. Ela vai falar um pouco mais dessa condição dela, né? Que o marido acha que não é grave, que ele sabe que não há razão está em itálicos, para ela estar sofrendo, que ele fica satisfeito com isso, quer dizer, deve achar que é uma frescura, não sei, mas ela de fato se sente muito mal e não consegue nomear esse mal-estar. E aí, olha só, vou ler 3 trechos que vão apresentar para a gente algo que não tinha aparecido até então. Ela vai dizer assim: Queria tanto ajudar John, ser para ele uma fonte de apoio e conforto, e, no entanto, eis-me aqui convertida num fardo. Então, tá, a gente já tem aqui essa sensação dela, então, de não estar, de repente, cumprindo esse papel de esposa, não está sendo a companheira que ela diz que gostaria de ser, e está se sentindo um fardo. Meu marido tem que cuidar de mim porque eu estou imprestável. Ninguém acreditaria no quanto me custa fazer o pouco de que sou capaz,
vestir-me, receber visitas e encomendar coisas. Veja bem, vejam bem, na sessão anterior, ela tinha dito o seguinte. Ela tinha dito, ai meu Deus, eu pulei uma parte da vontade de ler tudo, porque é tudo, como é enxuto, né? É tudo tão importante, mas tudo bem. Ela tinha dito assim, que ela discorda da opinião do marido e do próprio irmão de que trabalhar faria mal para ela, né? Ela acha que um trabalho adequado, com estímulos e variedade, iria fazer bem a ela. Então, isso ela diz no que a gente já comentou. Aí, agora, né, ela vai dizer, deixa eu só ler o trecho que eu tinha pulado, né? Ela vai dizer que manter o autocontrole deixa ela muito cansada, que o marido exige que ela não perca o autocontrole, que ela não se deixe levar pelos nervos dela e que tentar se conter a deixa muito cansada, né? Então a gente vê ali um investimento muito grande, um gasto de energia muito grande dessa mulher em manter uma determinada aparência. Isso a cansa demais. Aí corta para a parte que eu estava lendo agora, né? É, ninguém acreditaria no quanto me custa fazer o pouco de que sou capaz. Vestir-me, receber visitas, encomendar coisas. Então, todos esses três pontos que ela levanta são pontos relacionados, bom, a atividades cotidianas absolutamente banais, mas também atividades que dizem um pouco deste papel, né? Bom, eu preciso me vestir, me apresentar, e a gente já sabe que essa apresentação dela em frente, né, ali junto com o marido, não é algo espontâneo. O que é espontâneo para ela é de repente escrever, por exemplo. Quando o marido chega, ela tem que tirar o caderno, ela tem que esconder o caderno dela. Então, quando a gente lê vestir custa muito, a gente também pode interpretar associando ao que ela já contou antes sobre essa questão das aparências, ou seja, se me vestir me custa, ok, né? Ela tá deprimida, mas ao mesmo tempo também tem a ver com essa dificuldade de se apresentar adequadamente, né, àquilo que é pedido de mim. Vestir-me, receber visitas, fazer o papel da esposa, fazer o papel da anfitriã e encomendar coisas, fazer o papel da esposa, gerir a casa. Então são essas coisas para as quais que ela não tem energia ela fala que custa muito, custa muito, custa muito. Ao passo que, quando ela pensa em trabalhar, é algo que ela, putz, mas se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse ter os estímulos e a variedade de que eu preciso, eu acho que eu ia me recuperar, eu acho que eu ia me sentir bem. E aí, um trechinho antes que eu já li, ela disse que está sem força para escrever. Então, veja só, isso aqui é um mecanismo básico, né? Básico de controle de mulheres, né? De controle de seres humanos em geral, dependendo do contexto, e neste contexto de um casamento assim, o controle dessa mulher, dessa esposa, controle de corpos, controle de energia, controle de investimento. Se essa mulher precisa despender tanta energia simplesmente para estar adequada, se ela precisa exercer este autocontrole ferrenho, se ela precisa de tamanha rigidez e contenção, que energia sobra para ela escrever? Não sobra. Por isso que eu digo, é uma frase que eu digo às vezes, a gente se distrai, a gente fica distraída com coisas que não são tão relevantes para nós, que não têm tanto sentido para nós. E isso é importante, isso favorece alguém. Toda vez que a gente coloca a energia demais numa coisa que a gente sente que não nos favorece, pode ter certeza que alguém está se beneficiando disso. Então a gente tem que ver quem, por quê e o que eu estaria fazendo se eu não estivesse gastando tanta energia tentando me apresentar ao mundo de uma determinada forma. Bom, aí chega uma informação bastante inesperada, porque ela tinha até então mencionado quem? Mencionado ela, o marido, o irmão, meio en passant, e agora chega esta frase. É uma sorte que Mary seja tão boa com o bebê. Um bebê tão querido. Então aqui, ó,
Mais tarde um pouco, né? A gente vai ver isso se clarear. Mas lembrem o que eu disse, como ela está escrevendo e pelas características desse próprio tipo de narração, ela não vai ficar explicando as coisas para a gente. A gente tem acesso direto ao que ela está pensando e sentindo. Então, ela não vai ficar pegando na nossa mão essa narradora e explicando para a gente o que quer dizer cada frase. A gente precisa interpretar, a gente precisa inferir, a gente precisa ver o contexto. Então, aqui, por exemplo, a gente tem dois novos personagens, Mary e o bebê. Mary seja tão boa com o bebê. Inferimos que é alguém que está cuidando deste bebê. Uma babá, uma governanta, uma outra empregada, uma parente, não sei. É a Mary está cuidando do bebê. E o bebê tão querido, será que é filho dela, né? Parece que sim, mas ela não explicou. Então, se a gente está lendo na ordem, a gente fica com essa dúvida, né? E ela diz assim: e no entanto, não posso estar com ele, com o bebê, fico tão nervosa. Ela não pode estar com o bebê. Ela não pode estar com o bebê. Não posso estar em itálicos. De novo, né? Frase ambígua. Não sei se o original em inglês é I can't, mas a ambiguidade se manteria porque não posso estar com o bebê. Não pode porque você não tem condições para estar com o bebê ou porque alguém não está deixando você estar com esse bebê. Então a gente vai manter aí essa ambiguidade. Quando ela diz não posso estar com o bebê, esse não poder parte de quem? A gente não sabe. Né? A gente não sabe se é um impedimento, se é algo que foi imposto a ela. Ó, você tá doente, você não tá bem, você não pode ficar com seu bebê, vai lá para o quarto ou se é algo que ela mesma sente, né, e diz, bom, infelizmente eu não dou conta, eu não posso estar com o bebê. Então a gente não sabe. É, E aí ela diz, né, que fica nervosa de não estar com o bebê e imagino que John nunca tenha ficado nervoso na vida. Então veja como ela enxerga esse marido. Esse marido nunca ficou nervoso na vida. Ele ri tanto de mim por causa desse papel de parede. De novo a questão do riso, tá? De novo a questão do riso. E aí ela diz assim, olha só, ai meu Deus. Ela diz assim: a princípio o marido cogitou trocar, porque viu que ela detestou, mas depois ele fala: não, você tem que aguentar esse papel de parede, porque se você, né, for se entregar a essa fantasia, uma hora é o papel de parede, se eu trocar o papel de parede, você vai cismar com outra coisa, você vai cismar com outra coisa, que na verdade você tá, né, ali fantasiando e se entregando a esse delírio seu de odiar o papel de parede e achar que ele te irrita tanto. Então fica aí com o seu papel de parede, você vai ter que aguentar esse papel de parede. Ela pede para mudar então para o outro quarto e ele não, você não vai mudar para esse quarto, não vale a pena, porque a gente vai ter que fazer uma reforma para mudar para outro quarto, então a gente vai ficar aqui só 3 meses, então deixa quieta essa história e aguenta aí esse papel de parede. Ele me tomou nos braços, vou ler, né? Ela pede para ir para o outro quarto e ele diz, ela diz, ele me tomou nos braços e me chamou de tolinha. E disse que se fosse meu desejo, poderia descer até o porão e caiar as paredes. Então, veja só, é, ele a chama de tolinha. Então, aqui também uma forma de tratamento bastante alinhada a essa infantilização da personagem que a gente já discutiu na sessão anterior, e que vai ficar cada vez mais intensa, né? Mais intensificada aí pela narração. Então, ele chama a esposa de tolinha e ele diz essa frase. E disse que se fosse meu desejo, poderia descer até o porão e caiar as paredes. É mentira. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer, né? Então, ela pede, ele diz, ó, não vale a pena, a gente vai ter que reformar, não vai dar para você mudar de cômodo, mas quando ela pede, né, vamos lá para baixo, né, há cômodos tão bonitos, ele diz, ai, tolinha, por você eu faria tudo, mas não faria, porque não faz nem o mínimo, que seria arrancar o papel de parede. Então, veja como esse tipo de frase, ele é super confuso, né, ele é super confuso. Ai, e como mesmo essa posição infantilizada que ela ocupa, é uma posição que realmente, a partir de falas como essas, a gente entende a partir de uma perspectiva infantil mesmo, né? Então, por exemplo, é o pai, a mãe que bate e fala, mas é pro seu bem,
Mas é porque eu só quero seu bem, eu sei o que é melhor para você, eu faço tudo por você, você é a razão da minha vida, e falar isso batendo, né? Então, isso daqui causa uma dissonância tremenda, faz parte dessa confusão experimentada pela narradora. O marido nem sequer topa trocar o papel de parede, que é a tormenta, mas ele diz, né, que faria de tudo por ela, inclusive reformar ali o cômodo ele mesmo. Então, aqui nessa parte a gente vai ter essa intensificação desse tratamento infantil que ela recebe, tá? E a gente vai ter uma intensificação também desse lugar ocupado pelo papel de parede como algo central nesse quarto. Ela começa a se habituar com o quarto, tem uma janela, dessa janela ela vê o jardim, a janela tem grades, vamos lembrar disso, mas ela consegue ali enxergar o jardim. E ela tem vista de outra janela, então ela vai descrever um pouquinho isso, e aí ela diz assim: fico sempre imaginando pessoas a caminhar por todos esses caramanchões e alamedas, mas John me advertiu a não me entregar a tais devaneios. Ele disse que, com o poder da imaginação que tenho e meu hábito de inventar histórias, uma debilidade dos nervos como a minha só pode resultar em fantasias exaltadas e que devo usar minha força de vontade e meu bom senso para controlar essa propensão. É o que tento fazer. Então, veja que ele tenta controlar até a imaginação dela, né? Porque ela tem o hábito de inventar histórias, um poder de imaginação. O marido julga isso muito prejudicial para essa mulher. Diz assim: às vezes tenho a impressão de que, se ao menos me sentisse bem o suficiente para escrever um pouco, isso aliviaria a minha confusão de ideias e me traria algum descanso. Mas sempre que tento, acabo ficando bastante cansada. É tão desanimador não ter ninguém para me dar conselhos ou acompanhar meu trabalho. Aqui a gente vê que realmente o trabalho dela é escrita. Ela queria alguém para acompanhar o trabalho dela. Ela queria alguém interessado na produção dela. E não existe, né? E aí nós temos também mais elementos que vão personificar este papel de parede aqui de uma forma mais intensa, porque ela vai dizer que o papel de parede olha para ela, então ela é observada pelo papel de parede como se ele soubesse da terrível influência que exerce, né? Então, esse papel ele ganha consciência, o papel olha para ela, o papel olha para ela como se soubesse da influência que ele tem sobre ela, né? É, e aí ela diz assim: há nele, né, no papel, um ponto recorrente em que o padrão se dobra, como um pescoço partido e dois olhos bulbosos olham para você em completa confusão. Então, veja, na sessão anterior, a gente teve a imagem do suicídio cometido pelas formas, pelas linhas, pelas curvas do papel, e aqui nós temos um ponto do papel em que parece um pescoço partido. Então, temos imagens de morte aí que ela vai associando a este papel. Olhos absurdos, né? Então, essa sensação de estar sendo vigiada. Veja bem, novamente nós temos aí algum tipo de continuidade, né? Algum tipo de estabelecimento aí de associação entre ela e o papel de parede. Estava procurando uma palavra, mas não achei a palavra que eu queria, né? Mas enfim, porque ela de fato é observada a todo momento. Ela de fato é observada pelo marido. Ela de fato não tem liberdade para escrever. Ela de fato não pode fazer, enfim, né? Tem toda a questão como eu vou me apresentar diante dele, etc e tal, da contenção de estar apropriada, de estar adequada, né? Então, a gente sabe que isso que ela diz, essa sensação de que o papel de parede está observando ela e de alguma forma sabe disso, sabe de quanto a perturba e que são olhos absurdos que olham para mim sem pestanejar, avançam por toda parte, para cima, para baixo, para os lados. Então, ela diz: nunca vi tanta expressão em uma coisa inanimada. Ou seja, ela está se sentindo de fato ali vigiada, né? Vigiada. Então, aqui ela vai ressaltar essas características que ela atribui ao papel. Ela vai falar, tem mais repetições, né, acerca das janelas, mais repetições sobre o quanto
de história, ela infere acerca deste quarto. A irmã de John está chegando, ela repete isso 2 vezes também. Ela diz: Não posso permitir que me veja escrevendo, né? Ela escreveria decepcionar também a cunhada dela. Então, mais uma vez, essa escrita é interrompida por uma pessoa chegando. No momento inicial, tinha sido interrompida pelo próprio marido, então lá vem John, deixa eu colocar esse caderno em outro canto. E agora, lá vem a irmã, a cunhada dela, a irmã do marido. Não posso permitir que me veja escrevendo. E quando ela diz, lá vem a irmã de John pela escada, ela interrompe a escrita, tá bom? Então aqui o papel começa a ganhar mais vida. A escrita aparece com ambivalência de novo, como algo que é mal, é ruim para os outros. Então, a irmã de John não quer que eu escreva, John não quer que eu escreva, escrever não é bom. E também, né, um certo mal para si, porque ela fica se sentindo, ela sente uma dificuldade, né, em escrever, fazer o trabalho que ela quer fazer com a escrita e a escrita, lembrei porque que eu marquei esse mal para si, né? Porque ela diz, a irmã de John pensa que foi a escrita que me deixou doente. Então também se levanta essa possibilidade de que a escrita não só tenha decepcionado os outros, mas também tenha feito a própria narradora doente, né? Então a gente vai ter esses pontos intensificados. Praticamente a situação inicial se mantém. Sai, gatinho. A situação inicial se mantém, mas a gente tem um dado novo, que é o bebê. O bebê que a gente desconhecia, então, além desses dois nessa casa, nós temos bebê e temos Mary, que entendemos que seja a cuidadora do bebê. Temos também o fato de que a irmã de John, que corresponde aí a uma imagem de esposa mais acertada, né? Menos inadaptada, desadaptada do que a própria narradora, também desaprova a escrita e acha que foi a escrita que deixou ela doente. E ela se mantém ali bastante perturbada pelo papel de parede amarelo, que vai crescendo cada vez mais. Cada vez mais esses padrões irregulares vão ganhando detalhes que ela vai destacando nas descrições que ela faz. Ele vai ganhando mais vida e agora a gente viu, ele passou a observá-la. Então, acho que esses são os pontos principais desse segundo trecho. Então, repetindo, né, esse segundo trecho que eu li, na minha edição vai da página 19 até a página 27. E as frases correspondentes ao início e ao fim são: faz 2 semanas que estamos aqui e não tive vontade de escrever desde aquele primeiro dia. E, no final, lá vem a irmã de John pela escada. E aí interrompemos por aqui hoje e no próximo comentário de leitura a gente passa para a parte seguinte.